A gente cresce assistindo filmes no cinema, séries com imagens incríveis e a gente acaba acreditando que a gente só vai conseguir criar algo bom quando a gente tiver as ferramentas certas. Sejam essas ferramentas uma câmera melhor, um equipamento mais profissional ou simplesmente um orçamento maior. E isso é verdade. Equipamentos melhores podem entregar resultados tecnicamente melhores. Mas tem uma coisa que eu acho que é mais importante do que ter os melhores equipamentos, que não adianta a gente ter os equipamentos mais incríveis e não ter um conhecimento básico ou visão. O Sean Baker, por exemplo, ele começou a carreira dele fazendo um longa-metragem com um iPhone. E recentemente ele gravou um curta-metragem com um iPhone também, e foi depois de ter ganhado o Oscar por Anora. Ou seja, não foi falta de reconhecimento, não foi falta de acesso a equipamentos melhores, foi simplesmente uma escolha. A dica que eu vou te dar agora já virou um certo clichê, já tá até relativamente meio chata, mas é porque, infelizmente, ela ainda é verdade. Você tem uma câmera na sua mão, só sai gravando. Eu sei que você já deve ter ouvido isso várias vezes, eu já ouvi isso várias vezes, de fontes diferentes, e eu entendo que deixa uma sensação de é fácil fazer filme, não é tão difícil assim, você que tá dificultando. Mas pra falar a verdade, tem um pouco desse lado também. A gente usa essa desculpa de é difícil fazer pra gente se manter no lugar que a gente tá de conforto. Mas a ideia de usar o celular não é de você fazer o filme da sua vida com o seu celular. O Sean Baker fez o filme que mudou a vida dele realmente com o celular, mas não significa que você precisa fazer isso. A ideia é que você tenha uma ferramenta extremamente acessível para você começar o seu processo de aprendizado. O Steven Spielberg, por exemplo, ele tinha realmente acesso, ele veio de uma família que tinha os recursos financeiros ali, mas ele não começou a fazer os curtinhas dele com uma câmera de 35mm. Ele começou com uma Super 8, que sim, era uma câmera que não era todo mundo que tinha acesso, mas ele também não começou com uma câmera super assim de cinema. Ele começou com o que ele tinha acesso. E todo mundo tem que começar em algum lugar. Eu também não comecei com uma câmera incrível. Hoje eu tenho essa câmera que eu tô gravando os meus vlogs, que ela é bem melhor. Mas eu comecei com aquelas câmeras pequenininhas, que eu acho que hoje em dia eles chamam elas de Cybershot. E eu editava no Movie Maker. Eu nem sei se esse software existe ainda, ele é um software da Windows. E deixa eu te contar, era bem complicadinho de editar com aquele programa. Mas eu me virava. Eu comecei a fazer os meus curtinhas, os meus vídeos, quando a tecnologia não era tão acessível ainda. Obviamente muito mais acessível de quando o Spielberg começou, mas hoje em dia a gente faz tudo no celular. Eu não tinha esse tipo de acesso. E uma coisa que eu acho incrível com a evolução tecnológica, com o surgimento das redes sociais, é que hoje a gente consegue gravar, editar, distribuir tudo que a gente faz na nossa mão. Mas usar o que eu tinha na época era o que primeiramente dava, mas também foi me ensinando aos poucos, e o que eu levava horas para fazer naquela época, hoje eu levo segundos, minutos. Em qualquer estado de aprendizado, você vai levar mais tempo para fazer as coisas, até ela virar uma prática. E mesmo se tivessem me dado uma câmera muito melhor do que eu tinha naquela época, eu não acho que eu teria feito vídeos melhores, porque eu não tinha conhecimento, eu não sabia como enquadrar, como colocar a câmera de um jeito que tivesse intenção. O que eu tinha era intuição, porque, né, das centenas de horas de filmes assistidos, a gente pega algumas coisas meio que por osmose ali. Mas eu não estava criando de um espaço de consciência e intenção que eu tenho hoje. Eu criava algo que parecia, na minha visão, naquela época, bonito, ou que, isso aqui é legal. Mas quando a gente assiste um filme, a gente realmente decupa ele, a gente consegue ver que tem uma intenção do jeito que o enquadramento é feito, tem uma intenção de como as pessoas estão posicionadas dentro daquele quadro. E até no meu primeiro ano de faculdade, eu ainda gravava muitas coisas que eu olhava pro quadro e falava, tá bonito. Mas tinha intenção? Às vezes sim, acidentalmente, mas não foi porque eu tinha pensado. E sim, alguns quadros foram feitos realmente para serem bonitos, esteticamente. Mas quando eu tô fazendo meus filmes, hoje em dia eu tento colocar uma intenção maior, revelar alguma coisa com aquele quadro. E mesmo depois de todos esses anos trabalhando com cinema, estudando cinema, eu ainda vejo coisas que eu posso melhorar
no que eu faço. Porque ter um equipamento certo realmente ajuda, mas ele não substitui conhecimento ou visão. Se você consegue criar coisas interessantes hoje com o que você tem, quando você tiver acesso a equipamentos melhores, eles só vão elevar os seus filmes. Mas se você não tem uma base forte de visão e prática, não vai ser uma câmera melhor que vai salvar o seu filme. Então começa com o que você tem. Pratica, desenvolve sua visão, porque cada filme que você faz, cada vídeo que você faz, vai te ensinar uma coisa que nenhum equipamento pode te ensinar. Obrigada por assistir e eu vejo você no próximo vídeo.